Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, eu e o Dino, trazendo o terceiro episódio do nosso Podialche com uma visita muito especial que eu queria muito trazer aqui para vocês, que é o Dr. Krigel. Dr. Krigel, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. É sempre importante a gente conversar sobre essa questão, né? Trazer luz a algumas situações, isso é bom. Ele é neuro aqui em Blumenau, né? Ele é neuropediatra, ele atua há muitos anos, né, nessa área. E hoje eu fiz questão de trazer ele aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho e bater um papo. Então eu vou começar com uma pequena pergunta, doutor, que é a Vamos lá? pergunta clássica. Da onde surgiu o autismo? Que a gente sempre tem essa pergunta. Sim. Por que que o meu filho tem autismo? Por que que o meu filho toma risperidona? Por que que ele tem isso? Por que que ele tem aquilo? Tem muitos pais que estão começando agora, que estão procurando a gente, né? E querem saber essas perguntas. Sim. Bom, a primeira situação que a gente tem que entender é que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele tem fatores, ele é multifatorial. A gente sabe hoje em dia que tem uma questão genética muito forte que está envolvida e também tem questões ambientais. Então, quando há uma mistura, digamos assim, né? Quando há essa associação da questão genética, e aí a gente pode é difícil mensurar, né, no maior ou menor grau, associado a questões ambientais. E aí a gente está falando de uma série de situações que podem ocorrer e que algumas talvez a gente nem saiba ainda. O autismo vai acontecer, né? Então a gente pode ter questões, se a gente for pensar em questões ambientais, alguns problemas no parto, problemas perinatais, problemas pré-natais, né? Hoje em dia a gente sabe que existem muitas crianças hoje em dia que não estariam vivas há alguns anos, prematuros extremos, e que agora, graças à medicina, graças ao avanço humano, conseguiram sobreviver. Só que o risco de sequelas é grande e o transtorno de espectro autista pode ser considerado como uma consequência disso, né? Então, é uma questão ampla aí, mas é esse o caminho, a genética associado a uma questão ambiental, né? Qual é o primeiro passo, digamos assim, quando um pai e uma mãe chegam até o senhor e diz: doutor, estou vendo alguma coisa diferente no meu filho, que não vejo nos meus sobrinhos ou que não vi nos outros. É isso que acontece? Como é que isso é detectado? Qual é a primeira forma de detectar o TEA numa criança? O que se tem visto ultimamente é um aumento de crianças que estão vindo através das escolas, das pré-escolas, das escolas, enfim, né? As professoras, o pessoal da educação está mais atento a essa questão. Então, eles estão enviando, mandando crianças, trazendo crianças com uma maior frequência. Às vezes acontece de pais que conseguem detectar sinais em crianças muito novas. Já tive pacientes que 10, 11 meses de idade, a família já começou a questionar algumas coisas. Claro que um diagnóstico nessa idade é muito difícil, pode acontecer, mas aí já se começa todo um trabalho em cima dessa criança. É importante dizer que muitas vezes se tem uma ideia de que a partir do momento que se chega no médico e se fale isso e se apresentem sinais aí que depois a gente vai conversar, que seria obrigatório a coleta de exames, né? Ou exames genéticos, exames de imagem. Não, o diagnóstico é clínico. Depois a gente pode, dependendo da situação, pedir algum exame, seja de imagem, seja de genética, né? E porque acaba tendo essa cobrança, né? Os pais falam, poxa, mas vamos fazer genética então. Bom, são exames caros hoje em dia, o preço já diminuiu bastante, mas ainda são exames caros. E que podem não nos trazer uma luz inicialmente. Então, o diagnóstico é eminentemente clínico. E em muitos, desculpa, mas assim, em muitos casos, digamos assim, ele é clínico mesmo? Assim, é possível? Desculpa a minha ignorância, mas estou perguntando como um pai e uma mãe. Sim, É clínico mesmo? É no olho, é na observação, é nos detalhes é. pequenos? Uhum. É isso que acontece? É o que acontece. É por isso que o ideal, né, para os médicos, enfim, para os profissionais, é a interação com a criança, né?
A não ser que seja algo muito nítido, e eu particularmente não aconselharia isso, mas o ideal é que se vai interagir com a criança. Né? Se for necessário, vai para o chão com a criança, vai brincar com a criança, enfim. Tenta interagir para ver como é que é a reação, entender como é que as coisas funcionam. Claro que uma consulta médica é um retalho da vida da criança, né? Um corte. Né? Então, às vezes também, muitas vezes eu tento medir o que eu vi em consulta, o que os pais percebem, o que os outros ambientes, escola, enfim, as outras pessoas também percebem. Muitas vezes eu peço para que os pais filmem essa criança em outros ambientes também para tentar entender como é que as coisas estão, né? Como é que... Às vezes não dá certo, mas enfim. O pessoal filma 10 segundos numa situação totalmente aleatória. Mas a gente tem que tentar ter essa sensibilidade nesse diagnóstico. Óbvio que tem... quando a gente tem crianças com autismo com um grau maior, com nível de suporte maior, esse diagnóstico vai ser mais fácil, vai ser mais simples. Quando tem as crianças com um nível de suporte menor, que muitas vezes mostram muito pouco sinal, esse diagnóstico ele fica mais complicado, às vezes um pouco mais demorado. Mas o caminho é esse. O clínico que a gente fala não é necessariamente o exame neurológico, que muitas vezes a gente não consegue fazer numa criança. Né? Tu já chega lá, peraí, deixa eu só pegar. Eu tenho essa pergunta na caixinha. Vai lá, Dino. Eu tenho mães que perguntam o que é nível de suporte. Meu filho foi diagnosticado com nível de suporte 2, não sei o quê. O que é isso? O que significa isso? Isso é uma grande confusão, mas vamos lá. Realmente, eu também acho. Não a classificação em si, mas a forma como isso tem sido tratado, até por instituições que dão tratamento a essas crianças, né? O que acontece? O nível de suporte é a classificação. Antigamente se colocava nível leve, moderado e grave, né? E a gente tinha também, costumo dizer que era o leve do leve lá, que era a síndrome de Asperger ou Asperger, né? Que era uma criança sem atraso na fala, às vezes com diagnóstico mais tardio, porque mostrava poucos sinais, com um nível de socialização, uma forma de déficit de socialização diferente, enfim. E aí, por vários motivos, houve um consenso aí de tempos em tempos, o pessoal que pesquisa isso se reúne para remodelar esse caminho. Eles decidiram por abolir a terminologia da síndrome de Asperger. Primeiro, porque passava uma impressão pelo fato dessas crianças, dessas pessoas terem uma situação mais leve, conseguirem socializar de certa maneira, de que era algo que não precisaria ser tratado, né? E muitas vezes essas pessoas poderiam sofrer muito. Acompanhamento, porque o Asperger ele também é ativo em muitas coisas e tem muita fala, muita palavra, né? Então, acho que também é por aí. Sim. Mas, enfim... E também aí tem uma questão histórica, né? Porque já havia indícios, muitas pessoas ligadas à medicina não gostavam de falar nisso, mas o médico Hans Asperger, ele era, né, um adepto ao nazismo, então nada mais justo que não homenageá-lo, né? Sim. Então juntou essas duas situações, se aboliu a questão do Asperger, só que como é que ia ficar isso? Se eu tenho alguém que é leve e chega alguém, entre aspas, mais leve, como é que dou um passinho pro lado lá, tipo no ônibus, né? A situação não casava, né? Então, eles optaram por colocar esses níveis de suporte, junto com os sinais clínicos, teria que haver se julgar, se analisar a necessidade de terapias. Sim. Então, o nível 1 de suporte, ele precisa, entre aspas, né, de pouca terapia, isso nem sempre é uma verdade, né? Nível 2 vai precisar de mais, o grau 3 vai precisar de muita. Né? Então, por que a gente tem uma confusão, que eu disse aí em relação às instituições? Porque às vezes a gente tem crianças recém-diagnosticadas. Né? E aí o ideal é que não se coloque um nível numa criança que acabou de ser diagnosticada. Porque qualquer pessoa, se eu vou precisar de algum tipo de terapia, né, vou fazer lá uma terapia no esporte para emagrecer. Se eu nunca fiz, eu vou precisar de muito automaticamente. Né? Então, você já vira grau 2 no automático.
E com especialidades afins, né? Como é meu caso. Sim, sim, exatamente. Uma coisa aqui é um especialista, uma coisa lá é outra especialista, um aqui é outro especialista, a piscina é outro especialista. Então, às vezes, você precisa mais de um até para poder fazer a coisa acontecer. Não envolve só, na minha maneira de ver, como as mães falaram muito no meu Instagram, não envolve só o neuro, envolve a escola, envolve a professora, envolve às vezes uma fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, tem tudo isso ou não? Tem que ser multidisciplinar. Mas só complementando, é porque o que acontece? Então, às vezes tem instituições que colocam, não, a gente só vai aceitar crianças que têm autismo grau 3. Fala, poxa, mas a criança foi diagnosticada agora, como é que a gente precisa que ela chegue até vocês, que ela tenha terapia, para que depois a gente classifique. Fala, não, a gente só aceita determinado grau. Aí, ou outra só aceita grau 2. Fala, mas todo mundo é grau 2 se não tiver terapia. Então, geralmente, o que se pensa, né, é que se haja um tempo de terapia para se classificar, e tem alguns colegas meus que defendem que a gente só vai colocar nível com essa criança tendo terapia e depois de certa idade. Fala, poxa, com 6 anos, 5, 6 anos, a criança vai estar mais autônoma. Então lá a gente... Isso é longe da realidade, né? Sim. Se a gente briga para... Eu vou nem brigo. Eu diagnostico, já ponho o grau 2, porque não adianta eu ficar discutindo e a criança não chegar onde eu preciso, chegar onde ela precisa, né? Chegar nas terapias. Eu explico para os pais e falo, ó, eu vou colocar grau 2 aqui, porque senão, pelo menos grau 2, porque essa criança não vai sair do lugar, ela não vai... Se a gente for pensar na questão pública, né? Talvez ela não consiga. Mas o ideal seria que a gente desse esse tempo. E há uma preocupação dos pais, né? Qual é o nível de esporte do meu filho? Depende. Isso é o que mais preocupa. Que nem há 8 anos atrás que eu conheci o doutor, que foi uma honra, assim, para mim. Eu falei no episódio anterior que o doutor me ajudou muito, que a gente não falava em autismo muito, era um tabu. O doutor não deu o diagnóstico já de primeira para o Gabriel. O doutor trabalhava na policlínica ainda. Sim. E o doutor falou, a gente vai fazer exames, porque eu quero ter a certeza absoluta que o Gabriel tem um autismo. A gente fez na Bada, porque a gente no começo achou que ele era surdo e mudo, né? E eu tive essa esperança que ele era. E o que mais, o doutor faz parte da minha história hoje com o autismo, porque eu tenho mais 2 filhos autistas, eu tenho 3 agora, mais 2 foram diagnosticados, né? Os 2 são de nível 2 e o Gabriel de nível 3 de suporte. E hoje em dia ele ainda não fala, ele ainda precisa de muita terapia, mas é que nem assim o que eu digo para os pais. Quem detectou foi uma fono, que ele poderia ser autista. Ela conseguiu falar com o doutor na policlínica, o doutor conseguiu, né? Aquela época era um pouco mais fácil, não tinha tanto, né, gente? Não pense que aquela época tinha um tabu ali do autismo. E eu sou muito grata pelo que o doutor fez, porque o doutor falou, não, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Vamos lá, eu vou te explicar o que é o autismo. A gente ficou mais de 3 horas ali e foi tudo clínico. Não, o doutor só pediu uma tomografia, uma ressonância para descartar qualquer outra hipótese. E os exames também. Aí, depois que ele deu o diagnóstico, foi assim, ele quis ter a certeza. E para mim, assim, foi um banho de água fria, assim, quando o doutor falou para mim, ele tem autismo, mãe. Mas quando ele nasceu, eu já sentia que ele era diferente. Eu já senti, assim, ele no meu colo, que ele era diferente. E eu vejo agora, assim, ó, como eu tenho 2 de nível de suporte, os 2 com 2, que tem nível de suporte 2, também são diferentes. Eles não são iguais. Não. Porque tem muita gente que pensa, o meu é de nível 2 de suporte e o da minha prima é 2 de suporte também. Mas eu acho que eles têm a mesma frequência, eles são iguais. Não são iguais. Isso é uma coisa que todo mundo... mas por que aquele lá é diferente desse? Por que aquele demora um pouco mais? Que nem assim, eu tenho muito problema com os meninos na escola. Eu tô tendo muito problemas com eles na escola, né? Que isso é um pouco complicado. O Gustavo, ele foi diagnosticado com nível 2 de suporte, com TOD. Ele não se dá bem na escola. E isso é uma preocupação das mães. O porquê que a escola, o porquê da Ritalina, o porquê que é tão complicado, doutor? Por que esse fator? Por que isso demora tanto para eles desenvolverem? Assim, essa questão de escola, enfim, é uma questão mais complicada, né?
existe o esforço para que essa inclusão ocorra de uma forma adequada, mas é um caminho árduo, né? Eu acho que o Brasil está engatinhando ainda nessa história. Engatinhando. Eu vejo aqui na própria cidade, eu vejo que aqui nós estamos assim com uma pendência muito grande. E o que se percebe é que é tudo muito parecido, né? A gente vai pegar o Brasil inteiro, nada foge muito disso, né? E é uma questão complicada. A gente tem... a gente vê a educação brasileira, não vou também só centralizar a questão aqui. A gente já enfrenta dificuldades no ensino de crianças divergentes, né? De crianças típicas, digamos assim, quanto mais de crianças atípicas. Então, a situação é muito confusa. A gente tem alguns países que a terapia está dentro da escola. Então, a criança vai ter a terapia na escola, vai haver um processo de inclusão lento em relação à sala de aula, esse eu convívio. conheci na Suíça, eu achei lindo o que eu vi lá, sabe? Pois eu achei impressionante o que eu vi lá. Eu entendo, claro, que a Suíça é menor, entendo, né? Não, mas a Só dedicação que as coisas tinham que... a dedicação que eles têm, como foi feita a coisa, como a escola foi projetada para aquilo, sabe? É muito... 100 anos nós ainda demoraríamos, talvez, para chegar lá. E a gente tem, se não me engano, alguns estados dos Estados Unidos em que, não sei se em todos, mas acho que alguns estados, que são escolas exclusivas para isso. Tem. Né? Mas é discriminação, não é? Eu não entro muito nessa seara, que eu acho que isso tem que ser... Não é uma realidade nossa, mas se a gente fosse pensar nisso, eu pensaria na criança e depois pensaria Sim. assim. Falar, meu filho foi discriminado porque eu vou sozinho. Mas melhorou a linguagem? Melhorou a socialização? Eu seria mais pragmático nisso. Óbvio. Escola agora. O óbvio que o ideal é que a criança esteja junto com seus pares. Mas às vezes a gente tem que pensar se está funcionando ou não, né? E esse pensamento ele acaba num... Porque qualquer fala sobre isso acaba gerando reações raivosas, né? Mas a inclusão tem que acontecer. Só que está acontecendo de uma forma árdua. Né? Eu não chamo ela de Gabriela, gente. Eu chamo ela de Mariana. Gente, deixa eu explicar aqui rapidinho para vocês. O meu nome é Mariana Gabriela, tá? Uns vão me chamar de Mariana, outros de Gabriela, tá? Só para esclarecer que tem algumas pessoas me perguntando. Mariana, tu não esquece daquela senhora que falou dos medicamentos. Isso. Agora eu quero entrar na Respiridona. Isso. Vamos entrar no assunto que a gente mais ouve falar hoje. Por que está virando um surto a Respiridona, doutor? Assim, ó. Os meus filhos, o Gabriel, o doutor que deu Respiridona para ele toma até hoje. A Respiridona muitas vezes faz o efeito, às vezes não faz. Eu percebo que quando o vidro já está quase no final, já não faz mais efeito, quando está pela metade, faz mais ou menos. E quando eu abro ele, faz um efeito tremendo, assim, gente, muito rápido. O Gustavo toma, mas para ele até agora não teve efeito nenhum. Ele não fica nem calmo, não dá nem sono, nem relaxa. O Miguel ainda não toma, né? Por que a Respiridona a gente tem tantos problemas intestinais que tem... Eu sofro com isso com o Gabriel, ele vive 24 horas por dia no banheiro. Eu não sei se é a Respiridona que faz isso com ele. Mães querendo saber se a Respiridona dá peso, perde peso, dá apetite, não dá apetite. Gente, é muita pergunta sobre a Respiridona. Até o fato de algumas terem comentado, meu filho, eu procurei o médico porque a Respiridona tirava o sono dele. O que acontece assim, primeiro, para as pessoas entenderem, né, que parece que nós, neuropediatras, somos enlouquecidos pela Respiridona. Né? Poxa, vocês só dão Respiridona. Isso. Não é essa a questão. Ou a Ritalina também. Tem a questão da Ritalina também. Por que o meu filho tem que tomar Respiridona e a Ritalina? Bom, nem sempre, né? Mas o que acontece? A medicação no autismo tem um papel secundário. Só o que acontece? O papel primário são das terapias. E a gente sabe disso. A medicação tem que entrar quando há um problema maior, quando existe alguma questão que esteja dificultando ou a socialização, às vezes até a terapia da criança, ou alguma outra situação,
uma agressividade intensa, algo que coloque a criança em risco, outras pessoas, enfim, situações mais graves. Só que o que acontece com a maioria das crianças, infelizmente? Elas não têm a quantidade de terapias que elas precisam, né? Eu acho que todo mundo que está assistindo, que mandou mensagem, vai concordar comigo, né? Grande parte. Eu tenho pacientes que têm, até de outras cidades, né? Que falam para mim, a gente está lá na instituição da minha cidade, eu tenho 1 hora por semana, dá meia hora de terapia de um profissional, meia hora de outro, e é o que eu tenho, né? Obviamente que essa criança vai ter uma chance maior de usar a medicação, inclusive de ficar com a medicação, que o ideal seria, se está havendo um problema, a gente vai iniciar, esse problema está intenso, está piorando as terapias, ou os terapeutas estão com dificuldade de fazer essa criança avançar, vamos iniciar o remédio, vamos tentar sanar isso, os terapeutas vão nos ajudar, enfim, na verdade vão ter o papel principal nisso, e aí a gente vai tentar tirar o remédio. Claro, tem crianças que às vezes são graves, a gente não vai conseguir. Só que o que acontece? Essas crianças não têm um nível de terapia adequado, o remédio dá uma estabilizada nessas crianças, na maioria das vezes, e aí você tenta tirar, a criança piora, porque ela não tem terapia, ela não está tendo a assistência que ela deveria. Então, eu acho que, enfim, eu sempre nacionalizo isso, eu acho que deve acontecer, eu converso com colegas de outros estados, outras cidades, isso ocorre. Viciou no remédio? Não, está sem terapia, o remédio está segurando a onda ali. Então, infelizmente, o remédio, ele furou a fila lá, né? Meu Deus, vão ficar bravos comigo aqui. Ele estava em segundo lugar, ele teve que vir para cá. Ou as terapias saíram, né? E ele tomou o lugar. E aí, muitas vezes, a gente não consegue tirar por causa disso também. Aí vem a outra pergunta, mas por que a risperidona? Por que né? isso? Porque tudo é o porquê a risperidona. Eu vejo hoje que tá um surto, né? Que nem eu falei sobre por quê. E por que que o meu filho ganha peso, o filho dela perde peso? Por que que o meu tá com problema no intestinal depois que começou a tomar e o dela não tem? Sim. É muita coisa. A primeira questão de por quê, assim, parece que a gente só dá a risperidona. É porque a risperidona, eu brinco lá que o pessoal do laboratório, quem criou a risperidona, achou um nicho de mercado ideal. Porque a gente vai ter uma linha da família dessas medicações que são, de certa forma, dão uma estabilizada, eles conseguem diminuir comportamentos agressivos, enfim. A gente vai ter essas medicações dessa família, as mais antigas, com uma chance muito maior de efeitos colaterais, ou sendo ineficazes. Aí a risperidona aparece com uma medicação mais moderna, a gente chama neuroléptico, o nome mais assustador, antipsicótico, né? Todo mundo dá uma desesperada, né? Mas ela aparece como um neuroléptico atípico, que a gente chama, que são mais modernos. E aí a gente começa a ver que ela tem menos possibilidade de efeitos colaterais mais graves, sendo mais segura. E pelo menos no Brasil a gente tem um custo que é adequado. Acho que agora deu uma subida ainda, deve estar R$ 70, eu acho. O SUS está fornecendo agora também a risperidona. É verdade, tem no SUS também. Agora verdade. o SUS fornece. E tem mães ainda que nem sabem, tá? O SUS fornece a risperidona, que eu também não sabia. A gente estava comprando ainda. Sim. E aí, o que acontece? Diante dessa situação, a gente não... Quando se vai testar um remédio lá, as empresas... esses testes duram muito tempo, né? Obviamente que elas visam um lucro, não vejo nenhum mal nisso. Então, geralmente, esses testes param em determinada idade. Se vocês forem ver, acho que até hoje, nos frascos de risperidona tem uso acima de 6 anos, se não me engano. Por quê? Porque a empresa parou ali. Né? Vou ficar mais tantos anos testando criança. Inclusive, se não me engano, é obrigatório, quando você vai pesquisar alguma coisa, mesmo que você pense que seja infantil, o ideal é que você teste em adultos para depois testar em criança. Só que aí, obviamente, a gente é carente de medicações pediátricas para isso. Os médicos começam a usar. E daí, daqui a pouco, as instituições começam a fazer pesquisas. E as pesquisas mostraram uma eficácia da risperidona para várias situações de comportamento, inclusive ligadas ao autismo. Logicamente que vai ter algum efeito colateral, né? Todo ele, até um remédio para dor de cabeça tem, né? Vai ter. Ou melhor, podem ter. Podem ter,
Mas o só caso. só para complementar, assim, o que acontece? A gente vai ter tem uma medicação que tem um custo adequado, tem uma chance menor de efeitos colaterais mais intensos, mais graves, e aí a gente vai ver que surgem medicações mais novas, né, gerações aí mais novas, que custam 4, 5 vezes mais. E aí a gente acabou, né, na lógica, obviamente, que é o melhor para a criança e para a parte financeira da família também, né? A gente vamos usar a risperidona. Ah, mas tem o aripiprazol. Tem, pode funcionar também, tem estudos mostrando Nunca ouvi falar eficácia. desse. É o Aristab, Ah, tá. Arpejo, Aristab. Só que aí tem muita gente falando, eu quero, tal. O que a gente vê aqui, ao se tratar, ou se pensar numa medicação mais moderna, entre aspas, às vezes você não vê tanta diferença de clínica. Só que aí muitas vezes está R$ 200, 200, enfim, né, mais caro. Então tem muita gente que fala, não, então vamos sair da ditadura da risperidona. Quero o Varistab. Olha, tá 200 e poucos reais. Falou, opa, vamos voltar para a risperidona aqui, né? Os próprios pais veem isso. Agora, todas essas medicações que vão agir no sistema nervoso e que acabam tendo um uso crônico, né, e por um tempo maior do que deveriam, inclusive, podem causar efeitos colaterais. Isso potencializa, né? Sim. Se eu usar o remédio uma semana ou um ano, eu vou ter uma chance maior. Então, efeitos colaterais mais comuns, uma risperidona, sono e fome. Há um aumento de... O Gabriel perde o apetite? Pois é. E o Gustavo também? É isso que eu acho Não estranho. não é algo comum. O comum Porque a criança dar uma engordada, inclusive, né? o Gabriel, ele tem 8 anos, ele tem 35 quilos, por causa da risperidona que ele toma há muito Pois é. tempo. Então, assim, ó, ele encostou a risperidona, deu uns 15, 20 minutos, ele apaga. Ele já dorme, dele já não come mais, ele já não se alimenta. E eu acho estranho, tem mães que dizem que dá muito apetite nele, não? É que aí você tem essa gama de possibilidades. Cada cérebro é um cérebro. Comum, geralmente, a criança ganha peso e ter essa questão do sono, que é um efeito colateral que muitas vezes a gente usa a nosso favor. As crianças com autismo tendem a ter uma dificuldade maior no sono. Se a gente for pensar em indicação para melatonina, dando uma fugida um pouco, a gente tem indicação formal da melatonina para idoso e para crianças com problemas de desenvolvimento. Porque o idoso, a produção de melatonina vai caindo e na criança com autismo, não se sabe ao certo por quê, mas também pode haver uma deficiência de melatonina. Então, às vezes, a gente usa a risperidona, tomara, né, que dê esse efeito colateral, não seja intenso, mas que auxilie o sono e o comportamento, por exemplo. Mas aí tem essas variações. Tem a questão da prolactina, né? Pode haver um aumento de prolactina, às vezes você vai ver que começa a haver um crescimento de mama, né? Por que isso? Porque há uma propensão da medicação a estimular a hipófise lá a produzir. Né? Fazer todo um movimento no organismo para que haja produção. Muitas vezes, o que se vê é que, ao se retirar a medicação, essa questão ela reduz. E eu, particularmente, até não peço tanto. Tipo, tem pessoas que ficam muito nisso. Vamos pedir a prolactina tal. E muitas vezes eu vejo casos em que você pede a prolactina tal, você retira o remédio, né, a criança dá uma desregulada, demora um tempo até você achar uma situação, né? Achar alguma outra medicação, enfim. Mas é algo que tem que ser visto. Eu queria só aqui fazer um ponto rapidinho. Posso até falar uma bobagem, porque eu não sou médico, né? Não, mas tô no estamos aqui para direito de conversar. falar bobagem. Alzheimer, demência, outros problemas neurológicos, digamos assim, que se tratam com canabidiol. Eu ia fazer essa pergunta. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Canabidiol é uma polêmica grande, né? Grande. É algo intenso. Geralmente eu tenho... Eu já sei que eu vou ter um tempo de consulta ali para falar sobre o canabidiol. O novo neuro do Gabriel, ele simplesmente me deu uma receita de canabidiol para ele, mas Foi? eu não tenho coragem. Foi? Eu não tenho Canabidiol coragem.
de dar para ele. Mas só para saber, o canabidiol isolado, o canabidiol com THC, sabe? Acho que é esse com THC. Com THC. Eu não tive medo, não consegui ainda ir atrás e não sei. Eu não sei o que pode acontecer, se isso é bom ou não é, se é melhor do que a risperidona. Foi a pergunta que eu fiz. Deixa eu Tá responder. bom. Desculpa. Não, mas é bom que vocês me dêem uma cortada, senão eu vou empolgando. Não, tô Eu contando saio dela emendando. mesmo, cara. Não, fica à vontade. Não, mas é bom, doutora. perguntem os dois, senão eu vou sair Pode falar. tagarelando aqui. O que acontece é que a gente tem que tentar ter um pouco mais de uma visão científica e tentar usar mais as evidências científicas para tratar. E o que se sabe até agora é que o canabidiol isolado, ele não tem efeito no comportamento, né? Ele não faz o efeito. A gente vê o canabidiol funcionando de uma forma maravilhosa em alguns tipos de epilepsia, síndromes epiléticas mais graves, enfim. Mas não se vê a melhora do comportamento que se propala, que as pessoas falam, né? O que se vê, e aí tem poucos estudos ainda, que talvez haja uma melhora comportamental quando tem o canabidiol associado ao THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o entorpecente ali. E o problema que se tem existe uma certa dificuldade para que a gente tenha mais estudos sobre isso. Você vai usar uma medicação entorpecente. Tem Muito alguns pouco no Brasil, não. estudo. Eu já procurei tanta coisa, também não encontrei nada mais profundo assim a respeito. Tem estudos pequenos, enfim. Ou talvez estudos maiores que não tenham chegado a uma conclusão mais forte, né? Falar, olha, funciona. E a preocupação que se tem quando a gente está falando no canabidiol com o THC, com o tetrahidrocannabinol, é que alguém pode até, enfim, entrar aí, né, nas perguntas agora e me contradizer, mas qual é a dose segura para você usar THC numa criança? Provavelmente a gente não saiba. Né? Ou sabe, tem um estudo lá que diz que é tanto. Tá, mas vamos ver se esse estudo chegou a uma conclusão, não chegou, né? Não tem comprovação de conclusão alguma. Então, eu pelo menos tenho essa preocupação, né? No quanto a gente vai usar esse tetrahidrocannabinol, se a gente não tem uma dose que seja segura ali, olha, essa dose é segura. A gente não sabe, em se tratando de um entorpecente. E aí eu sempre questiono, poxa, se nos adolescentes lá, claro, eu tô comparando situações diferentes, estudos diferentes, mas tem estudos mostrando lá que adolescentes que fazem uso da maconha, enfim, aí depende de frequência, enfim, mas que existe uma chance maior de diminuição de quociente intelectual, de QI, questão psiquiátrica, enfim. Então, o ideal é que não se use, né? O médico não ia falar para o adolescente, fume maconha ali que tô fumando, não, beleza, pode usar. Na gestante, obviamente, não pode também, né? Por que o meio tá liberado? Essa é uma questão que eu faço, que eu sempre questiono. Então, não pode no adolescente, não pode na gestante, mas aí a criança tá tudo certo. Obviamente, que tem muitas pessoas que falam, porque o Nucligel é contra o canabidiol, e isso acaba generalizando. Tem muitas pessoas que nem sabem que existe o THC no meio. Né? Começa uma propaganda sobre isso. O que é o THC? O THC é o tetrahidrocannabinol, que é o que dá o barato, né? É o entorpecente. Que foi dado pro Gabriel, foi esse tipo aí. Eu fiquei com medo de dar, até hoje eu não dei ainda. Claro que geralmente, eu não sei exatamente qual foi, tem uma porcentagem mínima do THC. Só que essa questão, tem uma dose segura? Não tem. Existe algum estudo mostrando que ele é superior à risperidona, alguma outra medicação? Não tem. O que se sabe, tem alguns relatos de colegas, os médicos falando, olha, usei, acho que deu certo. Né? E eu, particularmente, eu deixo para olha, tá tudo muito ruim, as coisas estão muito complicadas, a criança está grave, porque aí a gente chega num momento em que talvez o futuro não seja algo discutível. Falar, mas no futuro pode dar problema. Fala, doutor, tá tudo ruim, a gente já tentou de tudo, a criança está batendo em todo mundo, e tem situações dramáticas. Sim. Tudo bem, a gente vai tentar usar, porque daí muda essa questão. Agora, existe um certo embate aí, né?
Ah, mas por que dá um risperidona que faz mal e o canabidiol que não tem efeito colateral nenhum? Se alguém encontrar uma medicação, ainda mais agindo no sistema nervoso, que vai mudar a química, vai mudar questões ali, né, neurotransmissores, enfim, vai mexer no cérebro e não tem efeito colateral, é porque não funciona. Né? Se funciona, é porque existe o risco. Um exemplo né? disso, como o senhor mesmo disse, são os jovens que fazem o consumo da erva, que a gente vê alguém que fica calmo, né, tranquilinho, e outros que viram agressivos. Sim. O neurológico funcionando aí. Por conta do THC que a planta já propriamente tem. Então, porque aí existe um certo... Não sei se é marketing, como é que a gente pode falar isso, mas que sempre tem essa questão. Não, mas o canabidiol é natural. Né? Então, como se alguém fosse lá e catasse do mato e falta aqui. Né? Não é, porque já passou pela indústria. E é até mais seguro que passe. Né? Se alguém chegar lá e me der uma garrafada, vai colocar uma erva venenosa lá e eu tomei. Passando pela indústria, a chance é menor. Não estou dizendo que a indústria farmacêutica seja santa, porque não é. Mas existe um nível de segurança maior nisso. E segundo, que é essa questão, tipo, o canabidiol pode dar problema hepático, tanto quanto a risperidona, tanto quanto o Depaquene, que é o ácido valproico, que também pode ser usado como estabilizador do humor, enfim. Então, ele não é inocente. Com nenhuma medicação, se for inocente, não funciona. É água, né? E se tomar muita água, pode morrer também, né? Tomar 50 litros de água. Deixa eu mudando de assunto. Quero fazer uma outra pergunta que tem pais que perguntam para mim, que estão descobrindo o autismo dos filhos, perguntam assim para mim: Gabi, qual o exame que o médico pediu para ti para descobrir o autismo do teu filho? Aí eu faço toda aquela explicação, que na verdade é, né, tudo por consulta, que o doutor vai fazer ali, ficar olhando ali a criança, como ela se comporta, tudo. Mas por que tem alguns que já pedem VISC, já pedem tomografia, ressonância? Qual é a diferença? Por que muitas vezes eles pedem alguns exames antes de dar um diagnóstico, antes de querer saber se ele já está ali vendo o comportamento da criança, que é por comportamental, né? Por que um é diferente do outro? Por que tem pais que ganham exames e outros não? Se eu for falar pela minha experiência, né? Pelas situações em que pelos meus protocolos, pelo que eu faço, pelo que eu acredito. Eu partiria inicialmente pedindo exames se eu tenho uma suspeita que seja fundamentada, que tenha algo por trás. Antigamente se tinha um termo que era autismo secundário, autismo primário, agora isso não existe mais. Mas serve para esclarecer, né? Para elucidar, que seria um autismo proveniente de alguma coisa. Né? Então, eu acredito que tenha uma síndrome genética que possa ser, ao ser diagnosticada, eu vou conseguir algum tratamento para ela e vai melhorar a questão comportamental. Ou, como aconteceu com vocês, quer dizer, talvez haja um problema auditivo, então vamos pedir. Então, é quando você pensa que tem alguma coisa aí, mas eu sempre falo, se alguém fala, olha, se não fizer o exame genético, não fecha o diagnóstico. Isso. Estranho. Né? Pelo menos, aí cada um tem sua conduta, né? Mas encaminhe para as terapias, pelo menos, né? Vou fazer o exame genético lá, vou esperar, mas então manda para terapia e depois vê isso. Agora, eu tenho uma questão mais pragmática em relação a essas questões. Porque tem pessoas que falam, não, mas a gente precisa do genético. A gente vive num país em que as pessoas estão com dificuldade de conseguir terapia. Isso. Então, eu vou pedir um exame que pode custar 4, 5 mil reais. Agora já caiu, antes era mais caro. Sendo que existe uma chance grande de que esse exame ou não apareça algo importante naquele momento, ou não influencie em nada mesmo. Se for para gastar esse dinheiro, gasta com terapia, né? Então,
eu tenho esse cuidado também de tentar entender que já tive colegas que falaram, na Inglaterra o pessoal chega lá, clica no computador, sai um monte de exame, eles conseguem, né? Mas a gente está no Brasil, né? A gente não tem isso, existe uma dificuldade nisso. Então eu seguro um pouco essa questão, né? A não ser que quando eu vejo, poxa, talvez tenha alguma questão, sei lá, metabólica, um inato, e pode ser que é o que, às vezes, uma dieta especial, alguma coisa, vá mudar muito isso. Então vamos lá, vamos pedir. Que foi o que aconteceu com o Gabriel. Como eu contei pro doutor que eu tenho 2 tias que são surdo-mudas, o doutor fez questão de querer pedir os exames, né, de audiometria, porque o doutor quis descartar a hipótese de ele ser surdo e mudo, né? Foi isso, depois veio ali as outras coisas que veio o laudo. A questão alimentar, como eu trabalho bastante com os pais na seletividade alimentar, elaboração de cardápios, coisas assim, uma mudança geral, às vezes, na cozinha, né? O seu pensamento com relação aos alimentos hoje transgênicos? A gente não... aliás, a gente tem pouca evidência em quase todos os estudos, né, nessa área. Mas a gente teve poucos estudos que evidenciaram a questão do transgênico ou a questão dos defensivos agrícolas, né? E com um número pequeno de pessoas. É claro que a gente sempre pensa que é algo que parece lógico, né? Mas aí a gente aguarda essa questão para ver se realmente isso vai aparecer, né? Estudos tem muitos, mas conclusivos a gente não tem ainda, né? Ou tem uma confiança estatística ali, um número maior de pessoas, enfim, que nos dê um amparo maior para isso. Que aí tem essa dificuldade. Às vezes as pessoas falam, mas tem estudo lá. Tá, mas que tipo de estudo? Mas claro que isso é algo a ser considerado, né? Eu acho que qualquer médico, qualquer pesquisador tem isso em mente. Eu costumo dizer para os pais o seguinte, lá em 1700 e não sei quanto já existiu o autismo, foi diagnosticado, tem fulano, sabe aquele pintor, aquele músico, né? Sabe? Então, assim, não, porque antigamente não tinha isso, eu vim da roça e tal, né? Fala muito isso. E eu questiono, não, lá em 1700 também já tinha autismo. Já tinha. Porque às vezes o pessoal questiona, mas agora está tendo muito mais, então é a comida. É claro que na medicina a gente nunca diga nunca, nunca diga sempre. Então, fala, olha, se a gente não tem estudos comprovando ainda, vamos esperar para ver se realmente esse boom é por algum motivo, seja alimentar. A gente tem vários questionamentos aí. Óbvio que a gente sabe que antigamente não tinha, porque eles ou ficavam fechados em casa, ou tinha famílias que faziam lá um puxadinho atrás da casa para deixar a criança isolada. Vi muitos. Né? Amarravam. Eu vi muitos. Então, eles não apareciam, não é que eles não existiam, né? Não, claro, não estavam na contagem, né? Crescimento populacional, enfim, a gente... As mídias sociais hoje a gente tem mais... Sim. Né? Acesso a informações, a saber que eles estão aí, que estão vindo também, e estão aparecendo, estão mostrando. Exatamente. Mas assim, não acho, né, e eu concordo contigo, não acho que seria algo, pelo menos nesse momento, para se criar uma neurose lá. Daí o pai só compra... Primeiro que eu não sei nem como é que ele conseguiria, né, ter uma certificação que todo alimento que ele vai comprar não é transgênico. Não é transgênico. Né? Então isso pode virar uma... O que eu tenho pedido muito é, se for possível, descasquem mais e desempacotem menos. Já é uma grande vitória que vocês têm. Tá? Ótimo. O tal alimento, né? Só esse, não vou falar marcas, né? Nem tipos, mas é o que a gente tenta, né? Conseguir, junto com vocês todos, uma melhora da criança em todos os sentidos. Mas estudo comprovado com transgênico eu também não vi nenhum. Não, nem com os agrotóxicos ainda. Não, também não vi. Ou tem poucos já mostrando um sinal, mas não se chegou ainda a isso, né? Claro que você pode tentar N vertentes, né? Então, acho que o agrotóxico age em algum lugar do cérebro. Não, age na questão epigenética lá, algo mudando o teu gene, ligando, desligando o gene. Pode, mas até agora ninguém chegou nessa conclusão. Obviamente que é melhor se alimentar
de comida sem agrotóxico do que com, mas mesma coisa, também se a gente entrar nessa... Daqui a pouco essa criança que... Talvez a criança não seja seletiva, vira, né? Porque ela não come, não pode, daqui a pouco... É bom que coma o que pelo menos está comendo, né? Exato. Mas quando os pais tentam inverter a situação, aí eu acho legal, porque daí começa a comer. Eu vi crianças que não pegavam uma folha de verde, um brócolis, não comiam uma salada. Hoje comem salada no almoço, sabe? Então é gratificante você ver que você conseguiu aquele passo. Não, isso não tem preço, né? Quando você vê uma pessoa que só come pipoca, só come salgadinho, só come biscoitinhos, de repente mudou tudo, tá lá comendo outra coisa. Nossa, isso é Você sabe que a criança E é uma vai... batalha isso, né? É uma batalha. É, doutor, É nós uma estamos difícil. falando desse meio. Por que a seletividade alimentar nos autistas? Isso me afeta dentro da minha casa muito. Tem dia que eles querem carne, tem dia que não quer. Tem meses que querem só comer arroz, tem meses que querem... Isso é visto como uma seletividade alimentar? Esse mês o meu filho só quer comer arroz, outro mês só quer comer macarrão. Mas por que não continua? Não, também pode ser considerado. Meu Deus, é muito... Que nem assim, sempre eu friso mais o Gabriel, porque o Gustavo e o Miguel, eles não têm tanto, é mais o Gabriel. Vamos supor assim, arroz e feijão, fruta, banana e maçã. Não posso colocar uma carne. A carne tem que vir por último. Por que ele tem... Por que tanta seletividade alimentar? Por que é tão difícil não comer um purê de batata? Eu até falei pro Dino, meu sonho é ver o Gabriel comer ovo. Ele não come ovo. Então, assim, a seletividade no Gabriel, isso atinge mais o nível 3 do que os outros níveis de suporte? Não necessariamente. Até porque essa questão dessa classificação, ela é fluida, né? Dando exemplo fora da seletividade, mas eu posso ter uma criança que tem um grau 1, lá, o antigo Asperger, o Asperger, e que chegue na adolescência e tenha muitas dificuldades, porque daí a socialização vai ficando mais complexa com o tempo, e ele pode piorar muito. Então, se a gente até pode discutir, vamos mudar o grau, não vamos, mas fato é que era um grau 1 que talvez vá demandar mais atenção do que o grau 3. Agora, a questão da seletividade ou essa questão de crianças que acabam variando, tem uma complexidade nisso, né? Eu posso ter questões sensoriais associadas, né? Então, às vezes seja a questão gustativa, às vezes a questão olfativa, então, que às vezes é mais difícil de perceber. Então, é o cheiro de alguma coisa que me incomoda. Às vezes pode ser nem a textura da comida, às vezes pode ser o cheiro, que por isso que ele não come. Cor. Tem criança que só come amarelo, tem criança que come amarelo e branco, tem criança que come só o preto. É que o autista, ele tem, no meu modo de ver, me corrija o doutor, mas ele tem os 5 sentidos extremamente aguçados. Visão, audição, paladar e tato. E deu. Se ele botou aquilo e não é aquilo ali, não adianta você querer comprovar, porque ele não vai mexer. Isso, a gente vai ter que associar a isso a rigidez cognitiva. Isso. Então, uma tendência, uma maior possibilidade de adesão a rituais, a rotinas. Então, daqui a pouco, até pode ser junto, mas eu tenho alguma questão sensitiva, mas por algum motivo, naquele período, eu coloquei na cabeça que eu vou comer, sei lá, maçã e carne. E aí entrou a questão da rigidez. Eu fico... Então, essas coisas se misturam. Isso torna a seletividade é uma questão complexa, difícil. Eu sofro muito com transtorno sensorial com o Gabriel em casa, tanto no cortar o cabelo, no banho. Ele não gosta de tomar banho, de lavar o cabelo. Banheiro ou chuveiro? Os dois. Os dois. Tem crianças que é chuveiro, né? O chuveiro, o Gabriel não gosta barulho, que caia água na cabeça dele. No cabelo dele para cortar é bem difícil também, assim. Ele tem bastante o transtorno sensorial, ele tem assim, demais. É um cérebro hiperexcitado, digamos assim, né? Mas por que é tão alto assim? Porque, às vezes ele chega a ficar irritado com isso, sabe? É demais. O Gabriel é muito. O que se coloca, né? Que a gente tem a questão lá atrás, né? Na criança, geralmente no primeiro ano de vida, da questão da poda neural. Né? Então, o nosso cérebro é programado para eliminar neurônios. Os neurônios que estão
trabalhando menos, estão ineficientes, vão ser eliminados. Isso As ocorre... aparas, né? Dá uma paradinha. Vamos tirar o que sobrou, que nem um Exatamente. pedreiro que tira o cimento que sobrou. Exatamente. Aqui, A rebarba lá dá uma... a rebarba. Essa fica. Mas E essa poda neural acontece o tempo todo no nosso cérebro, mas tem momentos em que é muito intenso. Nesse primeiro ano ocorre muito. A gente tem algumas possibilidades. Uma é que haja uma, entre aspas, né, uma morte neuronal programada, quer dizer, os neurônios morrem e os mais eficazes têm energia para funcionar. Ou, que é um pouco mais complexo, geralmente a gente não fala muito, mas é uma questão de haver um erro nisso e neurônios que necessariamente teriam que ser eliminados não foram. E aí é como se ficasse neurônio a mais e o cérebro funciona a mais. Por outro lado, a gente tem questões, alguns estudos colocando também que pode haver um tamanho menor de neurônio, com um número maior também. Isso torna o cérebro mais excitado, né? E aí a questão sensorial, os sentidos acabam aguçando. Isso junta, toda essa questão, ela se soma e vai causar problemas em várias áreas. A seletividade é algo muito pesado, é algo muito difícil. É bem difícil. É uma das situações mais complicadas para pelo menos o que eu vejo em consultório. Talvez seja o que você veja na casa das crianças também, né? Isso é uma batalha ali com a criança. Já vi situações inusitadas, tipo, a criança só come comida escura, vamos colocar o corante lá na comida. Nossa. E a criança comeu por um tempo, depois deu errado, acho que ela percebeu. Fazer macarrão de frango, a gente já tentei com um paciente também que só comia macarrão, mas nada científico. Vi na internet alguém fazendo, pegava o frango, desfiava, daí passava acho que esse deu um bom tempo ali. Mas é algo muito complicado. Bom, a gente já está chegando pertinho do finalzinho do nosso podcast. Queria só fazer uma perguntinha que é uma dúvida que eu tenho sobre o eloping, que é a fuga, que é o correr. Por que isso acontece com o nível 3 com mais frequência? O Gabriel, ele tem isso. Isso é uma pergunta que sempre ficou, eu já procurei, eu já pesquisei, sei o que é, né, a fuga, mas por que, doutor? Por que o eloping? Por que a fuga? Muitas vezes é uma incapacidade da criança de lidar com uma questão que esteja acontecendo, né? E aí a gente, de certa forma, há uma questão instintiva nisso. Se eu não consigo lidar com alguma coisa, se algo está me trazendo uma sobrecarga, tem pessoas que vão fugir, né? Não só crianças. Então, não é, aliás, eu ia falar que não é comum, não, é comum isso, né? E é essa questão também, eu tenho uma sobrecarga sensorial, tem crianças que vão fazer, é comum no shopping, né? Sim. Leva a criança no shopping, a criança, pum, sim, foge. O Gabriel, na praia, no shopping, onde eu for, eu tenho que ir onde está tudo cercado, onde está tudo fechado, porque ele corre, ele olha para trás e corre, e eu sempre... Mas por que o cérebro dele manda esse comando para ele? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que está... Tá acontecendo. Mas o porquê que está acontecendo isso? Perceba que muitas vezes, e aí tem situações que a gente não vai conseguir fugir, né? Mas ele vai ser colocado provavelmente num ambiente que não é favorável, que ele talvez não lhe agrade, e pode haver uma questão de estímulo. Então, na praia pode ser barulhenta, pode ser a questão tátil ali da areia, o barulho da água, enfim, né? Então, isso pode gerar uma sobrecarga e a criança a pessoa não conseguir lidar com isso. E tem crianças que vão correr para se aliviar mesmo, né? Tipo, tô sobrecarregado, é uma forma de... Entendi. Né? Eu tenho uma paciente, até por coincidência, ela foi ontem comigo, uma querida mais velha. Ela tem medo de pessoas fantasiadas, tipo, fantasiada de bicho, tipo, vai no Papai Noel, enfim. E aí ela dispara. Ela é mais velha, para segurar é difícil. Então aí é uma questão de medo mesmo. Por algum motivo ela tem essa sobrecarga. Agora tem vezes que a criança corre por não saber lidar e por medo. E outras pela questão de
vou me aliviar, deixa eu correr aqui, porque eu não consigo. Até pela aglomeração, às vezes, né? São ambientes pessoas, ambientes. A praia, eu acho que, enfim, família também tem que... Agora, o shopping, quem tem criança sabe que é um ambiente hostil, né? A criança fica mais empolgada. Eu prefiro mais, um jardim, um lugar mais afastado, mais tranquilo, uma coisa que eu possa botar o pé na terra, mexer na areia, sabe? Eu acho isso tudo muito bom. Isso é uma das coisas que me dificultam sair com ele. Sim. Pela fuga. O ideal é tentar identificar ali, né? Qual é se é a questão auditiva, se é o simples fato de haver uma aglomeração. É que tem deles que nem gostam de sair de casa, né? Sim. Eu acho que o Gabriel é sobre isso. Ele não gosta de sair de casa. Eu tive uma criança que não gostava de sair de casa. Sim. Não importasse o lugar. Ligou o carro na garagem, ela entrava em pânico. E já sumia. É algo também frequente e tem que ser trabalhado. Só que como tudo no autismo, não é simples. Tudo entra essa questão de dessensibilização, né? Vamos um pouco... Se essa questão liga o carro, daqui a pouco entra no carro, daqui a pouco anda mais um pouco, enfim, né? Mas essa questão é muito complicada. E por isso que a gente tem essa questão das terapias baseadas no comportamento. De analisar o comportamento, criar a estratégia e tentar executar, né? Isso é muito difícil. Eu sofro bastante com esse problema dele. É bem difícil. E a gente não tem uma receita para todos. Você não tem uma receita mágica. Não, vamos fazer tal coisa que vai dar certo. Até o ser humano normal de médico de louco, todo mundo tem um pouco. Isso não tem dúvida, sim. Um ditado antigo que já dizia isso. Então, imagina, né? O trabalho que se passa. Eu vou falar rapidamente aqui. Essa história de médico de louco, todo mundo tem um pouco. Esse é um problema da questão do diagnóstico do autismo adulto, né? Exatamente. Que daí você lê, todo mundo tem um pouco de autismo, de outro problema, porque são questões comportamentais, que estão aumentadas, diminuídas, desviadas, enfim. TDA, TDAH, e aí tem tem isso. Tem muita gente que lê e fala, olha aqui, ó, sou autista. Mas é uma frase que não é minha, que eu sempre coloco, no autismo adulto, e graças a Deus eu não lido com adultos, porque o adulto é mais complicado, né? Mais melindroso. Você não é só sobre compartilhar os sinais. Você tem que compartilhar o prejuízo. Então eu vejo... Pessoal, não, eu sou autista, mas quem sou eu para ver a vida da pessoa, como é que foi diagnosticado, se foi. Mas a impressão que dá é que não existe prejuízo na vida dela, só tem sinais lá. Cadê esse prejuízo? Como é que foi? Ele ficou autista depois de adulto? Não, provavelmente quando criança. Cadê? Não foi tratado? Né? Então, claro que pode acontecer de isso não ocorrer, mas é um questionamento que se fica, porque obviamente tem autistas adultos e tem uma questão de ganho, né? E, enfim. Então é isso, gente. Hoje a gente teve o Neuro, né? O Cligel. Cligel, quero te agradecer por tu ter vindo aqui. Eu que agradeço. Tu sabe que eu te admiro demais como profissional. Todo mundo que me pede um neuro eu sempre te indico. E eu vou te deixar aqui para te, né? Falar onde é o teu consultório, onde é que as pessoas podem te procurar, se você tem algum Instagram, se tem alguma página, fica à vontade. Tá bem. O meu consultório fica no edifício Mont Blanc, ele fica atrás do Parque Ramiro, né? Rua Elisbão Pinto, número 460. O meu Instagram tá paradíssimo, é um defeito meu, eu tenho essa dificuldade de manter esse entusiasmo pelas redes sociais, eu até entro, mas... Às vezes nem tempo, né? Mas eu não sou... Mas é algo que eu mudarei em breve, inclusive. Tá. E aí, quando isso acontecer, eu te aviso. Tá bom. Por enquanto vai ter fotos dos meus filhos andando de bicicleta, nada muito... Queres deixar o contato do teu consultório para quem quiser te procurar? Se eu te disser que eu não lembro de cabeça o telefone do meu consultório. Eu vou deixar na descrição, então, do vídeo. E é isso, Dino. É isso. Faz um agradecimento aí. Agradecer aos Gente, seguidores. Eu tenho que agradecer esse pessoal todo que enviou um monte de perguntas. Eu espero que a gente tenha atendido aí o máximo possível. E fica aí o Dr. Cligel, o contato dele para quem quiser procurar e bater um papo e
pegar mais isso, informações. Gente. Agradeço hoje a participação de todo mundo aqui. Um beijo e fique ligado no próximo episódio. Para cuidar é preciso conhecer.